Fala galera, como é que estão vocês? Tudo bem? Então, professor Sidney falando aqui mais uma vez de Física. Hoje eu estou falando para as turmas do segundo ano do ensino médio, lá do CEP 130. As turmas de 2006, 2007, 2008 e 2009, tá ok? Hoje nós vamos fazer então a correção dos exercícios avulsos, quer dizer, aquela folhinha de exercício extra que eu passei para vocês. Foi uma folhinha agora, não vai ser a única folhinha do ano, mas essa folhinha aí vai ser da única dessa parte da matéria, essa revisão da matéria do primeiro ano, que a gente foi obrigado, né, entre aspas, a fazer aí, tá bom? Então, sem enrolar muito, bora para a aula. Bem, galera, tô aqui no cantinho aqui. Então a matéria que a gente vai dar hoje, a coisa que a gente vai dar hoje é a resolução comentada desses exercícios da lista. Passei para vocês, disse lá no post que não era para vocês me entregarem, tá? Caso você não lembre que lista é essa aí, essa lista aqui, tá bom? Eu vou tentar deixar aí nos comentários desse vídeo essa lista em avulso para você, se não baixar, não tiver baixado antes, baixar agora para que você possa acompanhar comigo aí, tá bom? Então são essas questões e mais algumas que não aparecem aqui, que a gente vai corrigir agora, tá bom? Então vamos começar do começo. Questão número 1. Na questão número 1, ele diz aí que você tem uma questão muito simples. Então você tem que calcular a quantidade de movimento de uma bola de futebol, né, uma coisa comum, que tem massa de 0,6 kg e rola em um gramado com velocidade de 9 metros por segundo. Eu já começo a pedir perdão a vocês por causa dessa parte aqui do quadro que está com esses pontinhos, mas é porque infelizmente o nosso projetor está no final da vida, a lâmpada está um pouco corrompida e está dando esse defeito aqui, tá? Nas próximas aulas a gente vai ajeitar isso aí, tá bom? Bom, gente, então vamos lá. Esse exercício é bastante direto, bastante simples. Estou aqui pegando os meus pilotos, tá? Quem me conhece sabe que eu tenho pilotos coloridos aí e tal. Estou sempre usando eles para poder fazer os exercícios. Bom, vamos lá. Quantidade de movimento é uma coisa bastante simples, tá? Quantidade de movimento você calcula simplesmente multiplicando a massa pelo valor da velocidade, tá? Só ter cuidado que a massa tem que ser medida em quilogramas e a velocidade tem que ser medida em metros por segundo. Tudo que tiver nas unidades de medida certinho, só multiplicar uma coisa pela outra. Aqui no enunciado, ele diz a bola tem massa de futebol 0,6 kg e diz que a velocidade da bola é 9 metros por segundo. Já está em quilogramas, já está em metros por segundo, isso quer dizer que é só jogar na fórmula e resolver. Então, quantidade de movimento é igual ao valor da massa, que é 0,6, multiplicado pelo valor da velocidade, que é 9. Tem gente que aconselha você a fazer o seguinte, 0,6 kg e 9 metros por segundo, tá? Colocar as unidades de medida no meio do cálculo. Eu considero isso opcional, tá bom? É só você, no final do cálculo, não esquecer de quê? De colocar a unidade de medida lá, tá bom? Então ali, multiplicando 0,6 por 9, vai dar o resultado, que é 5,4. Se aqui está medindo em quilograma e aqui está medindo em metro por segundo, o resultado vai ser quilograma, metro por segundo. Tá? Ou seja, é um exercício bastante simples, tá bom? De uma situação bastante simples também, que é uma bola rolando no gramado. Acabou. Não tem muita enrolação não, gente, tá? É isso aí. Certo? Vamos então para a segunda questão. Você enrola muito. A questão número 2 vai aparecer aqui, ó, tá? Porque aí a gente aproveita o quadro para resolver as duas questões, rapidinho, né? Então, questão número 2. Ele diz que tem um carro de 1 tonelada, ó, 1 tonelada de massa, já sabe, né? A massa tem que ser em quilogramas, 1 tonelada não está em quilograma. Já vou logo escrever aqui do lado, então, que o valor da massa, que na verdade diz ali que é 1 tonelada, é, na verdade, 1000 quilos. Certo? Deixa eu botar um Nzinho mais simpático aqui. Pronto. Muito bem. E aí ele continua dizendo que se move com velocidade de 72 km por hora. Opa! Ó, de novo, 72 km por hora. A velocidade tem que estar em metros por segundo. Então já sabe, né? Esse 72 km por hora aqui vai rodar. Vai passar para a unidade de medida metro por segundo. Como é que faz isso mesmo? Divide por 3,6. Então aqui, ó, o valor da velocidade, tá? Que é 72 km por hora,
Não vou poder jogar na fórmula direto, por causa daquela unidade dividida. Então vou dividir aqui, ó, por 3,6. Para não ocupar muito lado aqui, eu vou fazer de lado, tá? Isso vai dar 20 metros por segundo, tá? Prefiro concentrar os valores lá para aqui ficar para o cálculo, tá bom? Então, o valor da massa é 1000 quilos, o valor da velocidade é 20 metros por segundo. Tendo dito isso, bora resolver então a questão. O que ele pede? Determine sua quantidade de movimento, né? Em quilogramas metro por segundo. Quilograma metro por segundo. Já vai sair. Beleza. Então é só fazer o cálculo ali, ó. Quantidade é igual massa por velocidade. Na hora que eu substituir, essa quantidade vai dar 1000 multiplicado por 20. E 1000 multiplicado por 20 é 20 mil. Então a quantidade de movimento vai dar 20 mil quilogramas metros por segundo. Se eu fizesse direto, ia dar ali 72 vezes 1, que vai dar 72 toneladas quilômetro por hora. Pô, diferente pra caramba. Unidade do sistema internacional sempre, tá, gente? Vê massa em quilogramas, velocidade em metros por segundo. Sempre, tá? Não pode dar mal com isso não. Tá bom? Então a questão número 2 está resolvida aqui. Deixa eu virar a página aqui para a questão número 3. Questão número 3 agora, ele diz que para um corpo pesando 2 kg de massa, para que ele tenha quantidade de movimento de 60 kg metro por segundo, já mudou um pouquinho a pergunta, que velocidade ele deve ter? Por que já mudou a pergunta? Porque os valores dados foram diferentes, e aquilo que é perguntado também é diferente daquilo que foi feito anteriormente. Vamos colocar aqui os valores. Ó, um corpo pesando 2 kg de massa, massa igual a 2 kg. Não precisa converter para nada, tá ali. A quantidade de movimento é 60 kg por metro, 60 kg metro por segundo. Então o valor da quantidade agora, que não tinha sido dado antes, é 60 kg metro por segundo. E aí ele pede você calcular o valor de quê? Da velocidade. O valor da velocidade é a nossa variável, né? Vamos dizer assim. Tá bom? Bom, praticamente a fórmula é a mesma, tá? Então, quantidade é igual a massa multiplicado por velocidade. Só que agora eu vou ter o quê? Agora eu vou ter um problema no qual aquilo que se pede em relação à posição da fórmula está invertido. Na hora que eu substituir os valores, vai ficar assim. Ó. A quantidade vale 60. O valor da massa é 2. Eu não tenho o valor da velocidade. Percebeu? A velocidade que não é dada. Então, nesse caso, eu vou ter que fazer uma inversão na fórmula ali. Que vai ser bastante simples nesse caso. Esse 2 está multiplicando, vai passar por outro lado dividindo. Tá? É muito comum na escola, o professor de matemática falar que eu tenho que inverter os dois lados. Não é exatamente necessário. Tá? Então, eu posso jogar aqui direto, ó, deixar a velocidade aqui sozinha. E lá do outro lado, o 2 que está multiplicando, vai passar dividindo por 60. Tá vendo? Ó, o 2 estava multiplicando, passou para lá dividindo. Então vai dar 60 dividido por 2. E quanto que vai dar isso mesmo? 60 dividido por 2 é mole, né? Velocidade igual a 30. Agora, se é o valor da velocidade, isso tem que ser medido em metros por segundo. Tá? E está resolvido esse problema. A mesma fórmula a princípio, a diferença é a forma de se resolver. Por quê? Porque depende daquilo que foi pedido. Como foi pedida a velocidade agora, e a velocidade está do lado de cá da fórmula, então aí você vai ter que fazer uma inversãozinha. Se estiver multiplicando, vai ter que fazer uma inversão dividindo. Se estiver dividindo, vai ter que fazer uma inversão multiplicando. Se estiver somando, vai ter que fazer uma inversão subtraindo. Normalmente é a operação matemática oposta. Tá? Então a questão número 3 está resolvida assim. Vamos para a questão número 4, que mais uma vez vai aparecer aqui. Questão número 4. É aqui que tem essa questão aí. Vamos lá, vamos ler, né? Então, esse carro freia para parar em um semáforo. Beleza. Suponha que ele tenha massa de 1.500 kg. Dessa vez não falou 1,5 tonelada, falou 1.500 kg. Tá? E estivesse no início, antes de começar a frear, com velocidade de 14 metros por segundo. Ok. Início quer dizer que deve ter um final da história. Vamos continuar lendo. Qual foi a variação da quantidade de movimento durante a frenagem? Opa, peraí. Então ele freou e fez o quê? Parou.
Se ele parou, ele atingiu que velocidade? Zero, ok? Então, na verdade, neste problema, eu tenho um valor de massa, que é 1.500 kg, um valor de velocidade e um valor de velocidade. Duas velocidades, uma antes e uma depois. A velocidade inicial, que é a velocidade antes, é normalmente conhecida como um zerinho ali, ó. Aqui, velocidade zerinho, velocidade inicial, tá? E essa velocidade inicial é de 14 metros por segundo. Já a velocidade final não tem. Por quê? Porque não tem não, quer dizer, vou dizer de uma maneira diferente. Ele não tem velocidade, porque o cara para. Então a velocidade final é zero. Ok? Então, o que ele quer? Preste atenção. Qual foi a variação da quantidade de movimento? Se ele quer a variação da quantidade de movimento, é delta, que significa variação em física, né? Delta Q, variação é sempre o valor que ele vai ter depois, o final, menos o valor que ele tinha antes, inicial. Então, nesse caso aqui, ele vai ter o valor da quantidade final menos o valor da quantidade inicial. Inicial é sempre pelo zerinho, tá? Ok? Muito bem. Então, lembrando que quantidade é igual a massa vezes velocidade, é aquela mesma forma que nós usamos até agora. Então aqui, ó, a variação da quantidade, deixa eu dividir aqui para não ficar embolado. A variação da quantidade vai ser, ó, massa, velocidade final, menos massa, velocidade inicial. Se a massa tivesse mudado, se tivesse ficado mais leve ou mais pesado, você também teria que substituir massa final a massa inicial. Mas não mudou a massa. Então, no início e no final é o mesmo valor, por isso que é M aqui e M aqui. Ok? Como a velocidade mudou, aqui é a velocidade pura, que é final, e aqui é a velocidade zerinho, que é inicial. Tendo colocado os valores ali, vamos determinar aquilo que é pedido, tá bom? Então, a variação da quantidade de massa, de movimento, é igual ao valor da massa, que é 1.500, multiplicado por zero, que você já sabe quanto é que vai dar, menos massa, que de novo 1.500, multiplicado pela velocidade inicial, que é 14. Ok? Então, ó, qualquer número multiplicado por zero, você já sabe, dá zero. Então aqui vai dar zero. Se deu zero, amigo, não precisa nem colocar. Tá? Agora, no outro não vai dar zero. Aí tem que fazer. Então vamos fazer. 15 vezes 14 é 140 com 70. Vai dar 210. Aí tem mais um zero aqui. Tem mais um zero aqui. Mais um zero ali. E mais um zero ali. Então, cuidado com o sinal. Tá? É zero menos. Né? Que vai dar menos. Ele perdeu. Nossa, que menos horroroso aqui. Pronto. Ele perdeu 21.000 quilogramas metros por segundo. Ele perdeu 21.000 quilogramas metro por segundo de quantidade de movimento. Por que perdeu? Porque tochou o pé no freio e reduziu a velocidade. Ok? Então foi isso que aconteceu com esse cara. Tá? Aí a variação de quantidade de movimento foi de menos 21.000 quilogramas metro por segundo. Resolvido dessa maneira. Ok, pessoal? Muito bem. Então, um exercíciozinho que falou a variação, teve uma linha a mais ali, mas também não é assim impossível. Dá para fazer, tá? Então, vamos passar aqui para a próxima questão, que é a número 5. Aí eu vou precisar mudar a página. Então, mudando a página aqui, questão número 5. Vamos lá. Então, na questão número 5, diz que tem um motoqueiro de massa 80 kg. Esse motoqueiro tem uma moto que tem massa 100 gramas. Então, os dois juntos têm 180 kg. Muito bem. Quando ele está numa estrada, sua velocidade aumenta de 10 metros por segundo para 15 metros por segundo. É um outro momento em que a velocidade sofre mudança. Muito bem. Na verdade, porque ele recebe uma coisa chamada impulso. O que é impulso? Impulso é a ação de uma força que tem como efeito a variação da quantidade de movimento do objeto que tu está analisando ali. Então, quer dizer que ele sofre uma variação na quantidade de movimento. E por isso mesmo, o que nós chamamos de impulso é igual à variação da quantidade de movimento, ou seja, quantidade final menos quantidade inicial.
Tá? Agora, o que ele quer saber? Determine o valor do impulso, show, recebido pelo motoqueiro. Muito bem, nesse caso tem que considerar que os dois estão juntos, as massas vão somar por isso. Motoqueiro e sua moto, então nesse caso eu vou ter uma moto com 100 kg e um motoqueiro com 80 kg. Então eu vou ter, na verdade, 180 kg de massa ali. Por isso que eu botei até M maiúsculo, tá? Agora, valores de velocidade. Vamos embora. Velocidade inicial dessa vez é menor. 10. Velocidade final. 15. Tá? Metros por segundo. Metros por segundo. Está tudo em unidade do sistema internacional, então não é preciso fazer nenhum tipo de conversão. Então não é preciso fazer nenhum tipo de conversão, ok? A gente então vai fazer o cálculo ali para poder fazer a determinação do valor do impulso diretamente, tá bom? Então, vamos lá. Impulso é igual quantidade final, massa, velocidade final, menos quantidade inicial, massa, velocidade inicial. Como eu botei ali M maiúsculo, vou botar aqui também M maiúsculo e aqui M maiúsculo. O que é absolutamente uma formalidade, isso não é necessário, poderia botar M minúsculo de qualquer maneira. Só estou sendo ali condizente com a minha escolha de letras, tá bom? Então, substituindo os valores agora. Impulso, né? Não confunda, isso aqui não é um romano, aqui meu I maiúsculo é dessa maneira, tá bom? Então, vai dar 180 multiplicado pela velocidade, que é 15, menos 180, que é multiplicado pela velocidade, que é... Opa, 15, 5 não, filho. 10. Isso aí. Então, ali, o valor do impulso vai dar 180 vezes 15, 1.800 com 900 vai dar 2.700. Menos 180 vezes 10, que é 1.800. Então, isso vai dar 900 quilogramas metro por segundo. Ok? Então, na verdade, é a mesma conta que nós acabamos de fazer na questão número 4. A variação da quantidade de movimento. O raciocínio é o mesmo. Quantidade final menos quantidade inicial. Tá certo? Só que, dessa vez, o valor deu maior, porque ele aumentou a velocidade. O valor deu positivo. E aí, antes tinha diminuído a velocidade, o valor da quantidade de movimento final menos inicial deu negativo. Tá? Isso tem nome, chama-se impulso. Ok, pessoal? Muito bem. Então, mais uma fórmulazinha que a gente aplicou ali, sem muito estresse, tá? Uma coisa que dá para fazer também. Mas não acabou não. Vamos para a questão número 6, que vai aparecer aqui. Olha lá, questão número 6. Então, nesse caso aí, na questão 6, ele tem o quê? Ele tem uma bolinha de tênis pesando 200 gramas, ó, já está em unidade do sistema outro, que não é do internacional, tá certo? Então, já vou passando o rodo com o recibo ali, ó. 200 gramas, na verdade, é 0,2 kg. Caso você não saiba como faz a conversão, divide o valor em gramas por 1.000, tá? Divide por 1.000 para poder passar para quilograma. Aí, continuando. Ela se choca com uma parede atingido com velocidade de 50 metros por segundo. A bola retorna, passando a ter velocidade de 40 metros por segundo, no sentido exatamente inverso ao do seu movimento inicial. Isso é muito importante, tá? Vamos lá. Calcule o impulso que a bola recebeu depois da colisão. Durante a colisão, né, meu Deus? Bom, o que eu falei que é muito importante? O sentido do movimento da bola. Então, vamos dizer aqui, tem a parede, tá? Isso aqui é no início. Isso aqui é no final. Ok? Então, a bolinha de tênis. Sabe como é que desenha a bolinha de tênis? Desenha a bolinha. Duas ondinhas aqui. Desenha a bolinha. E duas ondinhas aqui. Isso. Tá ótimo, tá? No início a bolinha estava indo em direção à parede. Isso quer dizer que a velocidade dela estava indo nesse sentido. Essa é a direção, o sentido da velocidade inicial. A bolinha se chocou com a parede, aí o que aconteceu? Ela retornou, voltando, ou seja, movendo-se no sentido exatamente oposto, de acordo com o enunciado aqui. Então, ela passa a ter uma outra velocidade para cá. Em que isso vai mudar o nosso esquema?
Porque quando você vai para um lado ou para o outro, por questão de organização e até questão vetorial também de orientação, você vai ter para um lado um sinal e para o outro sinal, no caso da velocidade, que é uma grandeza vetorial. Tá? Então, como a velocidade é uma grandeza vetorial e você tem vetores inversos, um desses vetores vai ter que assumir um valor positivo e o outro vai assumir um valor negativo. Ok? O que nós vamos fazer? Nós vamos considerar que afastamento é positivo e que aproximação é negativo. Tá? E isso vai fazer com que ali nós tenhamos escolhido a parede como referencial. Se aproximar da parede significa valor de velocidade negativo e se afastar da parede significa valor de velocidade positivo. Então aqui no primeiro caso, a bolinha está se aproximando. Então a velocidade inicial da bolinha aqui, ó, ela 200 a bolinha retorna para ter velocidade 40, ó. Ela está com 50, então ela tem valor 50, que já é metro por segundo, né? Só que está se aproximando da parede. E como nós escolhemos colocar negativo, vai ser negativo ali. Já nesse caso, da parte final, a bolinha está voltando à parede. Então ela vai ter a velocidade, como está se afastando da parede, positivo. Opa, aí não é 50, peraí, aí é 40. Peraí, então, isso, vamos apagar aqui e colocar aqui 40 metros por segundo. É claro que não é necessário, você pode colocar positivo ali. Não é necessário, tá? Então, quando ela vai, velocidade negativa, quando ela volta, velocidade positiva. Então, resolvendo ali a questão, eu vou ter que levar esses sinais em consideração, porque senão o resultado vai dar errado. Ok? E aí, o que ele pede para você calcular? Impulso. Mais uma vez, impulso igual a variação da quantidade de movimento, que é a quantidade final menos quantidade inicial. E se você quiser, você já vai colocar direto o valor ali. Eu prefiro colocar um pouco mais devagar para mostrar para o aluno o que eu estou fazendo. Ó, o que é quantidade final? Massa, velocidade final. O que é quantidade inicial? Massa, velocidade inicial. Ok? Então eu tenho esses dois valores aqui. Substituindo ali os números, eu vou ter então que o impulso vai ser igual ao valor da massa, que é 0,2, multiplicado pela velocidade final, que no caso ali eu escolhi positivo, 40, menos massa, que é 0,2, multiplicado pela velocidade inicial. Ó, velocidade inicial, sinal negativo. Então aqui eu vou abrir um parênteses e colocá-la com sinal aqui, negativo. Percebeu? Muito bem. Então, qual é o valor do impulso? 0,2 vezes 40 vai dar 8. Menos com menos vai dar mais. Menos com menos vai dar mais. E 0,2 vezes 50 vai dar 10. E aí 10 mais 8 vai te dar 18 kg metro por segundo. Tá? Este valor é o impulso total que a bolinha recebeu para ir e voltar da parede, no caso. Tá bom? E com isso nós fechamos a questão número 6. Beleza? Então assim, tem que ter cuidado com essas grandezas físicas vetoriais, no caso da velocidade, tá bom? Porque às vezes o sentido dela pode se inverter e tem essa questão do negativo ali também. Tá bom? Você vê que a fórmula é igualzinha. Aqui não tinha a questão da velocidade sendo invertida, aqui tinha. Então é uma complicaçãozinha a mais. Mas assim, é uma complicação pequena, tá? Dá para você passar por ela. Bom, vamos à questão 7 então. Para isso precisa apagar aqui o quadro e virar a página. Vamos lá? Opa, galera, questão número 7 então, tá? Sobre uma partícula passa a atuar uma força constante de 200 newton, agora mudou completamente a questão da força aí, que não tinha sido falado antes, né? Então, essa força atua durante um período de tempo de 3 segundos. E aí pergunta, se essa força atua no mesmo sentido do movimento, determina o impulso recebido pela ação que essa força produziu. Então, agora, eu tenho um valor de força e um valor de período de tempo. Tá? O valor da força 200 newton e o valor do período de tempo de 3 segundos. Tá? É uma questão muito simples. Porque quando o cara tem uma força, essa força faz com que haja uma mudança de velocidade, uma mudança da quantidade de movimento por causa disso.
Então essa força atuando sobre um período de tempo provoca um impulso. Esse impulso vai ser o total da quantidade de movimento quanto que variou. Entendeu? Então nesse caso é possível fazer uma relação entre o valor da força e o valor do impulso. E essa força esse impulso é impulso igual a força multiplicado pelo tempo. Tá? Então nesse caso aqui eu vou ter o que exatamente? Eu vou ter aqui o valor da força, o valor do tempo, que quando forem multiplicados vai me dar o valor do impulso. Facinho, né? Lembrando que o valor da força tem que ser dado em newtons e o valor do tempo tem que ser dado em segundos. Tá? Normalmente o valor da força é dado em newtons. Quase sempre também o valor do tempo é dado em segundos. Mas aqui o que eu quero chamar a atenção é para a unidade de medida que vai se formar. Veja só. O valor então do impulso é simplesmente você pegar o valor da força, que é 200 newton, ó, e o valor do tempo, que é 3 segundos. Então isso vai me dar um total de 600. 600 newton segundos. Tá? Ou seja, o impulso deu 600 newton segundos. Uma multiplicação, não é newtons por segundo, é newtons segundos. Okay? Então essa força aí, multiplicada pelo tempo, me dá o valor do impulso. Pronto, simples assim. Tá? O que está acontecendo aqui? O valor do impulso é o valor daquilo que a força produz ao longo ou durante o período de tempo em que ela foi atuante. Tá? E que efeito é esse? O efeito da segunda lei de Newton. Aparece uma aceleração. E uma aceleração é uma mudança de velocidade. Se a velocidade muda e a massa não muda, você tem uma variação da quantidade de movimento. Então é possível relacionar a aceleração da segunda lei com a variação da quantidade de movimento da regra do impulso, que nós vimos anteriormente. Por isso que, no final das contas, impulso e força têm uma relação matemática que depende só do tempo. Ok? Muito bem. Então, tendo dito isso aí, você aplica a equação, acabou. Está feita a questão. Não tem mais nenhuma... aqui não tem mais nenhuma complicação, nem passar a unidade de medida, não. A coisa que eu queria chamar a atenção para vocês em relação à unidade de medida é que ainda agora nós fizemos o cálculo do impulso e o valor do impulso deu quilogramas metro por segundo de unidade de medida. Nesse caso aqui, o impulso deu newton segundos como unidade de medida. E olha só, todas essas unidades de medida são do sistema internacional. Então qual que eu vou usar? Na verdade, para expressar o valor do impulso, eu posso usar qualquer uma dessas duas unidades de medida aqui. Tá? E aí, dependendo do problema, você vai escolher uma ou outra. Porque já está lá mesmo, deixa lá. Agora, uma preferência exatamente assim, meio que não tem. Tá bom? Bom, tendo dito isso, a fórmula não foi aplicada, acabando com esse resultado aqui. Encerrou. Próxima questão, então, que vai aparecer aqui, é a questão número 8. E ele diz o seguinte. Sobre uma partícula de 8 kg movendo-se com velocidade de 25 metros por segundo, atua o impulso. Esse impulso tem 200 newton no sentido do movimento. O que produz o quê? O aumento da velocidade. Determina a velocidade final da partícula após receber esse impulso. Então, essa questão vai trabalhar em cima da relação que eu havia comentado aqui. Quando você tem um objeto e ele recebe um impulso, a sua velocidade muda, a sua quantidade de movimento muda. Tá bom? O que é que nós vamos usar para resolver essa questão? Nós vamos usar a conversão ou a junção de duas equações. Que equações são essas? A equação de impulso é igual a força multiplicado pelo tempo e a equação de que impulso é igual a quantidade final menos quantidade inicial, ou seja, variação da quantidade de movimento. Tá? Então, nesse caso, eu vou ter uma equação e outra equação sendo aplicadas dentro do mesmo contexto, através da seguinte igualdade. O valor do impulso aqui é igual ao valor do impulso ali. Então, eu posso igualar força vezes tempo com variação da quantidade de movimento. Tá? Aí eu vou ter condições de calcular a velocidade da partícula após receber o impulso, ou seja, calcular a velocidade final da partícula. Tá bom? Porque afinal de contas, quais são os valores que ele me deu? Peraí, deixa eu não colocar de azul, o piloto verde fica muito clarinho. Massa de 8 kg, velocidade inicial de 25 metros por segundo,
um impulso de 200 newtons, tá? Ele quer saber a velocidade final da partícula. Então, ó, vamos usar essa equaçãozinha aqui, tá bom? Porque agora eu só quero saber a velocidade final. Mas lembre-se que eu estava falando da questão envolvendo essas duas equações, né? Elas são exatamente idênticas. Então, esse termo e esse termo equivalem à mesma coisa, tá bom? Mas nesse caso vamos usar apenas a segunda equação ali. Então, vamos usar. Ó, o valor do impulso é igual à variação da quantidade de movimento, que é quantidade final menos quantidade inicial. E o que é a variação da quantidade de movimento mesmo? Massa-velocidade, massa-velocidade. Então aqui o valor do impulso vai ser massa, velocidade final, menos massa, velocidade inicial. É isso que eu tenho que resolver, tá? E aí substituindo o valor ali, ó, o valor do impulso, tá vendo? Olha o impulso aqui, ó, é de 200, o valor da massa é 8, a velocidade eu não sei quanto vale, repito, menos o valor da massa de novo que é 8, e a velocidade inicial que é 25. Ok? Aí você vai ver, ó, 200, cadê? Receber impulso na toda força, ok, muito bem. Então aqui vai ficar 200 é igual a 8 vezes o valor da velocidade, menos 200. Se você acha que esse menos 200 ou aquele 200 vai cortar, preste atenção, não vai não, porque tem sinais diferentes. Esse menos vai para lá mais, então vai ficar assim, ó, 200 mais 200 é igual ao valor de 8 vezes a velocidade. Tá vendo aqui? Agora eu posso inverter para ficar como os professores de matemática gostam. A letra antes, ou seja, a incógnita no começo. 8 que multiplica a velocidade é igual a 200 mais 200, que é 400. E finalmente, para resolver a questão, tá? Velocidade fica sozinha, o 8 que está multiplicando passa para cá dividindo. Então vai ficar 400 dividido por 8. Então o valor dessa velocidade vai ser de 50. 50 o quê? Metros por segundo. E está resolvida a questão, tá? Então o que acontece? Teve uma força que atuou durante um certo período de tempo, né? E aí resultou no impulso. Esse impulso fez o quê? Mudou a quantidade de movimento da partícula. Mudou como? Aumentando a sua velocidade, que era de 25 metros por segundo, e passou a ser de 50 metros por segundo. Ok? Então é isso que acontece quando tem um impulso aumentando ou diminuindo a quantidade de movimento. Na verdade, aumenta ou diminui a velocidade. Tá? Muitas vezes, para aumentar ou diminuir a massa, acontecem coisas que não são tão factíveis assim. Por exemplo, o impulso pode quebrar o objeto em duas partes, diminuindo um pedaço da massa, por exemplo. Ou você pode jogar uma coisa e o objeto ficar agarrado no outro e se moverem juntos, aumentando o valor da massa. Mas isso não é muito comum. É muito mais normal nas questões de física você ter problemas em que a massa se mantém constante e que a velocidade muda, provocando assim uma variação na quantidade de movimento. Ok? Então anota aí e vamos para a próxima questão. E a próxima questão é a questão número 9, onde ele diz que tem um objeto de 5 kg e aí ele movimenta-se com velocidade de modo 10 metros por segundo. Beleza. Aí ele choca-se frontalmente com outro objeto que tem massa de 20 kg. Então houve uma colisão. O que aconteceu na colisão? Esse objeto de 20 kg estava parado. E a partir desse momento, o primeiro objeto passa a se mover recuando, ou seja, indo para o outro lado, com velocidade de 2 metros por segundo. Desprezando seu atrito, qual vai ser a velocidade do segundo objeto após o movimento? Após o choque, após a colisão. Muito bem. O primeiro objeto vinha, bateu com tanta força que voltou. O segundo objeto era tão mais pesado, que estava parado, fez o cara se movimentar para o outro lado e ele começou a se mover para cá. Não se sabe por que velocidade ele começou a se mover para cá, e essa é a pergunta. Ok? Então, é como se eu tivesse a seguinte situação. No início, eu tenho um objeto grandão e um objeto pequenininho. Ok? Muito bem. Aí tem a colisão.
do objeto grandão aqui, né? E do objeto pequeno aqui, ok? Ok. E aí no final, acontece o quê? O objeto grandão finalmente passa a se mover, uma velocidade para lá, que eu vou chamar de V maiúsculo, porque ele é grande. Tá? E o objeto pequenininho retrocede para cá, ó, com uma velocidade que eu vou chamar de V minúsculo. Tá bom? Esse cara vai para lá com uma velocidade V0 minúsculo. Né? Colisão aqui. Então é basicamente isso que acontece. Tá? Então essa sequência basicamente acontece. Primeira parte. Deixa eu botar aqui para não confundir. Primeira parte, segunda parte, terceira parte. Ok? Muito bem. E esses valores aí estão dizendo o seguinte, que o objeto pequeno tem massa de 5 kg e o objeto grandão tem massa de 20 kg. Então, eu vou ter aqui uma massa pequena e aqui uma massa grandona. Aqui a massa grandona e aqui a massa pequena. Então, na verdade, vou ter a colisão de dois objetos com suas próprias velocidades, suas próprias massas. O que vai acontecer então? Eu vou ter dois tipos de análise. Uma análise em relação ao individual, que acontece com cada um, e uma análise em relação ao grupal, o que acontece com o conjunto. E é essa parte da análise do conjunto que vai me permitir resolver o problema. Por quê? Porque aqui, como eu estou desprezando a ação de atrito de forças externas, eu vou imaginar que houve uma conservação. Da quantidade de movimento do sistema. Tá? Do sistema. Aonde ele fala que a quantidade final tem que ser igual à quantidade inicial. Do sistema. Do sistema. Tá? Que é zero sistema. Ou seja, não se conserva, não se mantém a quantidade de movimento de apenas um. Nem a quantidade de movimento de apenas o outro. Mas conserva a quantidade de movimento dos dois somados. Tá? Então, na verdade, é isso que vai acontecer. Aqui, ó, eu vou ter a quantidade final do primeiro, mais a quantidade final do segundo, sendo igual à quantidade inicial do primeiro, mais a quantidade inicial do segundo. Tá? É isso que eu vou ter. E isso vai me dar um cálculo um pouco maior, mas que eu vou conseguir resolver. Só tem um problema. Cada uma dessas letras, Q, significa M, que é a massa, vezes V, que é a velocidade. Então aqui eu vou ter massa do primeiro, que é a massa menor, multiplicada pela velocidade do primeiro, mais a massa grande, que é do segundo, multiplicada pela velocidade do segundo, que eu chamei que é V, massa inicial do primeiro, que é a mesma massa. Velocidade inicial do primeiro, mais massa grandona pela velocidade inicial do grande aqui. Tá? Isso. Então eu vou ter esse aqui. Tá? Eu vou ter esta conta aqui. Esta. Só que tem coisas que eu vou poder simplificar. Por exemplo, ali, ó. Aqui no início, a velocidade do grandão era zero. Então, se é zero, esse cara vai ser zero. Zero. Esse não tinha antes, só tinha daquele ali. Então esse vai embora, ok? O dos outros, vamos lá. O cara tem massa de 5 kg. Ó. A massa pequena é 5, a massa grande é 20. Ok. Movimentando-se com velocidade inicial de 10 metros por segundo. Vamos imaginar que para lá seja positivo e que para cá seja negativo. Então todo mundo que vai para esse lado está com velocidade positiva. Tá? No início o sujeito da massa pequena está com velocidade indo para lá. Ou seja, a velocidade inicial do objeto pequeno é positiva. E ela valia 10 metros por segundo. Após o impacto, o outro corpo que é de 20 kg se move com a velocidade que a gente não conhece. Mas o outro pequenininho recua com velocidade de 2 metros por segundo. Ou seja, a velocidade é 2 metros por segundo. E como ele recuou, tem sinal negativo. Tá?
Então são esses valores que nós temos aqui no problema, essa situação aqui explicada nesses passos e esse cálculo para resolver o problema. Tendo dito isso, vamos à substituição dos valores. Ó, aqui, deixa eu fazer aqui então uma divisão para a gente não confundir muita coisa. O valor da massa pequena, 5. O valor da velocidade, menos 2. Mais o valor da massa grande, 20. Valor de V, V. Eu não sei quanto é minha incógnita, é isso que eu quero calcular. O valor da massa pequena, 5. O valor da velocidade do pequeno anteriormente era 10. Tá? Então, olha aqui. 5 vezes 2 vai dar 10. Com um sinal negativo, menos 10. Mas, aqui não tem o que fazer, repete. 20V é igual a 50. Tá? Para ficar do jeito que os professores de matemática gostam, essa letra fica aqui na esquerda sozinha, e quem é número passa para o outro lado. Então, menos 10 vai passar para cá, vai ficar mais 10. Então, vai ficar assim, ó. 20V, 20V é ótima, né? É igual a 50. Menos 10 passa para cá, mais 10. 20 vezes V é igual a 60. Logo, a velocidade V é igual a 60 dividido por 20, que está multiplicando, passa para cá, vai dividindo. 3 metros por segundo. Essa é a velocidade, não que o objeto pequeno volte depois de ter dado aquela pancada, mas que o objeto grandão começa a se mover para lá porque o outro deu uma pancada nele. Ou seja, uma parte daquilo que ele carregava, que eu vou dizer que o nome é energia, né? Ou uma parte da quantidade de movimento, é transmitida e ele passa a se mover. Ele estava quieto na dele e passou a se mover por causa disso. Beleza? Então, com que velocidade que passou a se mover? 3 metros por segundo. E se não tiver nenhum atrito, nenhuma deformação na estrada, nada disso, ele vai continuar a se mover assim, indefinidamente. Como acontece com os objetos que se chocam-se, né, melhor dizendo, fora do planeta Terra, no espaço. O menor asteroide, a menor pedrinha, pode fazer um objeto grandão começar a se mover, desde que não haja uma diferença muito grande de massa, como por exemplo, uma pedra de tamanho do planeta Terra inteiro. Esquece. Né? E desde que não haja forças gravitacionais atuando. Aí o objeto se move, o grandão se move também. Bom, é mais ou menos o que aconteceria aqui no problema como esse, se não tivesse nenhuma força de atrito, nenhuma força de gravidade. Beleza, pessoal? Anota aí então, para a gente passar para o próximo exercício. Muito bem, se aproximando do final, questão número 10. Ele diz que duas bolas de bilhar de massa 0,2 kg cada uma, né, se chocam frontalmente sobre uma mesa de bilhar, no caso, né? E aí, antes do choque, uma bola tinha uma velocidade de 10 metros por segundo e a bola 2 estava parada. Mais ou menos o que aconteceu aqui na questão número 9. Só que agora as massas são iguais. Tá? Após o choque, a bola número 1 passa a se mover com velocidade de 2 metros por segundo. Com que velocidade a bola número 2 passou a se mover? Então, na verdade, é um problema bem parecido com a questão número 9. Só que agora os valores das massas são iguais. Então, tá vendo? Ó, tem a massa 1, a massa 2. Chama essa aqui do número 1. Essa aqui do número 2. A velocidade inicial do número 2 estava parada, era 0. Tá? Então aqui tinha a velocidade inicial do número 1. Tá? Desculpem. Aí na situação aqui, ó, a bolinha 2 sofreu o impacto da bolinha número 1. Tá? E aí depois do impacto, a bolinha número 2 passou a se mover uma velocidade V2 e a bolinha número 1 passou a se mover uma velocidade V1. Tá? É isso que aconteceu ali de repente, tá? Essa situação aqui, nesse tipo de problema. Então a primeira parte, segunda parte, terceira parte ali, apenas para a gente identificar o que está acontecendo. Agora vamos aos valores que estão nos anunciados aqui. Ó, ambas de massa. Então, a massa 1 é igual a massa 2, que é igual a 0,2 kg. 200 gramas de massinha. Ok. A bola 1 tinha velocidade de 10 metros por segundo. Então, a velocidade inicial do número 1, 10. Ok. A bola 2 estivesse parada. Então, a velocidade inicial do número 2, como eu coloquei no esquema, é 0. Após o choque, a bolinha número 1 passa a se mover com velocidade de 2 metros por segundo. Então, a velocidade número 1 é 2 metros por segundo. Metro por segundo aqui. Metro por segundo aqui. E a pergunta qual é? A velocidade número 2. A velocidade com que a número 2 passa a se mover.
depois da porrada? É quanto? Não sabemos. Vamos calcular então, seguindo o mesmo raciocínio, que é o raciocínio da conservação da quantidade de movimento. Tá? Conservação da quantidade de movimento do sistema. O sistema aí é o conjunto de corpos, que nesse caso são só dois corpos, então é um conjunto com dois corpos, que são as duas bolinhas de bilhar. Então, fazendo aqui, ó, vamos lá. Quantidade final igual a quantidade inicial. De quem? Do sistema. Então, quantidade final, número 1, mais. Eu já vou até colocar na forma que a gente vai usar mesmo, tá? Massa número 1, velocidade número 1, massa número 2, velocidade número 2 é igual massa número 1, velocidade número 1, inicial, né? Mais massa número 2, velocidade inicial do número 2. Então essa é a forma que a gente vai usar para substituir os valores. Sendo que a gente vai conseguir cortar um deles. Velocidade inicial 2. Então esse último termo aqui, ó, a gente vai fazer o quê? Cortar, porque é 0. Okay? Só ficamos então com 3 dos 4. Já diminuiu alguma coisa, né? Então, diminuindo alguma coisa, nós podemos substituir ali, então. Olha o resultado como é que vai dar. Todos os corpos têm 0,2. Então aqui 0,2 kg, velocidade final, que vai dar 2, mais 0,2 kg, velocidade número 2, que é a nossa variável, é igual a massa de 1, que é 0,2, multiplicado pela velocidade inicial do número 1, que é 10. Ok? Então, deu isso aqui. 0,2 vezes 2 dá 0,4, mais 0,2, que multiplica a velocidade 2, é igual. 0,2 vezes 10 é 2. Tá? Então, igualzinho aquilo que nós resolvemos aqui ainda agora. Pega o 0,4 está multiplicando, passa para cá dividindo. Então vai ficar 0,2. Desculpe, não está multiplicando, perdão. Está somando, só que vai passar para cá subtraindo. Desculpe, tá? Aqui, 0,2. V2 vai ser igual a 2 menos 0,4. Então, 0,2 que multiplica V2 vai ser igual a 2 menos 0,4 é 1,6. Deixa eu pegar um piloto preto aqui, que esse meu está terminando a história dele. Então, finalmente, a velocidade número 2 vai ser igual a quem? 0,2 está multiplicando, passa para cá dividindo. Então vai ser 1,6 dividido por 0,2. E quando eu fizer isso, quanto que vai dar? Quando eu fizer isso, vai dar 8 metros por segundo. Tá? O que é a resposta final do nosso problema. Mais uma vez, como não houve mudança de massa, mudança de velocidade, perda de quantidade de movimento para o ambiente, então a quantidade de movimento se conserva, porque não há atritos, e se conservando a gente consegue determinar o valor através deste princípio do valor da velocidade de um deles, que é o que estava faltando. Tá? Então um problema parecidíssimo com a questão anterior, tá? A questão número 9. Ok, pessoal? Muito bem, então. Vamos passar para a questão número 11 sem perder tempo. Questão número 11, então, ele diz ali que dois carros A e B colidem frontalmente em uma pista e que o carro X, o problema começa com A e B e termina com X e Y, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Calculo o voo do carro Y, né? Eu vou colocar aqui X e aqui Y para ficar inteligível, que são dois carros que embaixo que eu estou falando, tá? Eu comecei com A e B por engano e terminei com X e Y, tá? Então, dá uma consertada aí para a gente poder ficar com o valor com as referências idênticas. Aí, recomeçando. Os dois carros X e Y colidem frontalmente em uma pista. O carro X tem massa de 1.500 kg e velocidade de 20 metros por segundo. Já o carro Y tem 1.800 kg. Após a colisão, os carros permanecem imóveis e colados no local aonde houve o impacto. Tá? Calcule o valor da velocidade do carro Y para que isso tivesse acontecido. Eu até botei na lista uma figura engraçadinha, né, que foi essa aqui, ó, tá? Que absolutamente não era necessário para resolver o problema. Era só uma gracinha, né, uma piadinha.
Tendo dito isso, ele sai daqui de cena e aí a gente começa a resolver. O problema todo é que os carros terminaram colados, tá? Então, eu vou ter uma situação no início, aonde? Opa, peraí, né? Não é uma descida, é uma reta, isso. Aonde tem um carro aqui, que eu vou chamar de X, e onde tem um outro carro aqui, que eu vou chamar de Y. E aí, o problema tem a colisão que já é o final de tudo. Por quê? Porque os carros permanecem colados. Tá aí, ó, permaneceram colados. Esse é o X e esse é o Y. Tá? Acabou que a colisão significa que eles bateram, mas o permanecer colados e parado no local significa que a velocidade final de X é igual à velocidade inicial de Y, que é exatamente igual a zero. Tá? O Y tinha uma velocidade inicial para lá e o X tinha uma velocidade inicial para cá. Tá? E aí? Como houve força ou interação apenas entre os carros, eu vou considerar então que houve aqui uma dispersão total da quantidade de movimento que existia antes. Então aqui, ó, eu vou ter uma quantidade do sistema inicial é igual à quantidade total do sistema, que foi igual a quanto? Zero. Por que foi igual a zero? Na hora que eu fizer massa-velocidade ali, vai dar zero, porque os carros estão parados. Então toda a quantidade de movimento que existia antes parou de existir. Deixou de existir. E por causa disso, olha como é que vai ficar. Massa de X, velocidade inicial de X, mais massa de Y, velocidade inicial de Y, é igual a zero. Fazer o quê, né? Tá? O piloto preto tá meio fraquinho, eu vou usar o piloto azul aqui para terminar o problema, tá? Para poder ficar visível para vocês. Então, o carro X tem massa e velocidade 25. A velocidade inicial do carro X é 20 metros por segundo. Não esqueça. Como o Y está indo para o outro lado, a velocidade inicial de Y vai dar um valor negativo ali, tá? Não se espanta não. Então vamos substituir os valores. Eu vou ter massa de X. Olha a massa de X, 1.500 kg. Multiplicado pela velocidade inicial de X, que é 20, mais massa de Y, que é 1.800, multiplicado pela velocidade inicial de Y, ok? Que eu também não sei quanto vale. Aí sim, eu faço o cálculo. 15 vezes 2 vai dar 30, 1 zero, 2 zeros, 3 zeros, mais 1.800. V0Y vai dar zero. Então, o 1.800 vai ficar aqui, ó, 1.800, que multiplica V0Y, 30.000 vai passar para o outro lado, 30.000. Só que quando passar para o outro lado, o que vai acontecer com ele? Ele era positivo, vai ficar negativo. Finalmente, para resolver o problema, o V0 está multiplicando 1.800. Então, para o V0 ficar sozinho aqui, o 1.800 tem que ir embora dali, cara. Então vai ficar os 30.000, que é negativo, dividido por 1.800. Aí como vão 2 zeros daqui e 2 zeros dali, vai ser 300 dividido por 18. O que absolutamente não vai dar conta exata, né? Isso vai dar quanto ali? Agora vamos apelar aqui, vamos lá. 300 por 18. 30 por 18 vai dar 1, sobra 12. 120. Vai dar 5, 90. 6, 108. Vai dar 6. 108. Vai sobrar 12. Coloca uma vírgula abaixo do zero. Você divide de novo. 6, 12, 0, 6, 12, 0, 6. Bom, então já viu o que vai dar, né? Então aqui vai dar aproximadamente igual 16,7 metros por segundo. Opa, peraí que eu esqueci aqui, que aqui tem o sinal de aproximadamente igual e aqui é negativo, metros por segundo.
Tá? Então o cara estava indo para o outro lado com uma velocidade de aproximadamente 16 metros por segundo. O que não é pequenininho não, tá? É grandinho, falou? Então acabou ali a nossa conta e aí o resultado justifica que o que ele tem e que o outro tem juntos se anulam. Por isso que eles acabam colados e parados. Bom, essa foi a última de hoje. Muito bem, galera, os terminamos estão por aqui hoje, tá? Espero que tenha sido útil para vocês a resolução dessa lista de exercícios. Normalmente nós vamos passar algumas listas para você treinar os valores, as questões, as aplicações, as formas, melhorar um pouquinho a compreensão da teoria, porque às vezes a gente fica muito preso a um material e não tem aquela explicação para dar um plus, um a mais. E aí a gente vai tentar fazer isso através dos exercícios, tá bom? Espero que tenha sido útil, galera. Um forte abraço a vocês e até a nossa próxima aula, galera. Fui! Um abraço, tchau!